você já aprendeu comigo nesse canal, na verdade na primeira aula da série de francês, os pronomes sujeito, ou seja, eu, você, ele, ela, etc e tal. Se você ainda não viu o vídeo, eu recomendo que você pause esse vídeo, vai lá assistir aquele, no caso é o primeiro, eu vou deixar linkado aqui, e depois volte para a gente ter essa segunda conversa. Nesse vídeo de hoje eu quero ver os pronomes tônicos, né? Ou também, como eu gosto de chamar, pronomes objetos, né? Que são usados mais para indicar quem está recebendo, ou quem ou que está recebendo a ação do verbo nas frases. Então vamos lá dar uma olhada. Mas nessa aula eu quero fazer algo mais do que apenas te apresentar os pronomes tônicos, os pronomes objeto. Quero te apresentar também 4 preposições ultra, mega, super, ultra, duper importantes e indispensáveis para você falar francês com segurança e com, né, a qualidade que você e quem vai te ouvir merece. Então são eles: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Eu sempre gosto de fazer a ressalva. O francês tem uma questão fonética um pouquinho desafiadora, digamos assim, porque em alguns casos o som vai ser o mesmo. Você não consegue, pela fala, distinguir a diferença. É lógico que aí, como eu sempre falo, em todas as aulas dos idiomas que eu ensino, o contexto é o que salva, o contexto é o que ajuda, né, a gente a diferenciar quando se está dizendo uma coisa ou quando se está dizendo outra. No caso aqui, por exemplo, o elle, né, ela, terceira pessoa singular, do elle, elas, terceira pessoa plural. A pronúncia desses pronomes de forma isolada é a mesma, mas dentro de uma frase a gente consegue muitas vezes sentir a diferença, né? Principalmente quando a palavra que vem depois começa com um som vocálico ou apenas com uma vogal mesmo, né? Que daí você vai sentir o S ali no final do L. Do contrário, não. Um aqui no caso, que não é nem questão de confundir ou não, é que o som é muito simples, né? O Mas como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos, ele soa legal, ele encaixa legal com esses pronomes aí, esses 4 que a gente vai ver nessa aula agora. E outro ponto importante também é que alguns deles não mudam, como é comum acontecer em português também, nos outros idiomas, né? No caso, o nous, o vous e o próprio elle. No caso aqui, o plural, né? E o singular também, né? Primeira preposição, minha favorita, avec. Je vais avec toi. Elle habite avec lui. Il travaille avec nous. Então, avec é o nosso com, beleza? Comigo, contigo, com ele, com elas. Segunda preposição é sans. Não se pronuncia o S no final, exceto quando há aquela coincidência que eu já expliquei anteriormente. Je pars sans toi. Elle ne peut pas vivre sans lui. Ils sont venus sans nous. Então, sans é o nosso sem. Avec com, sans, sem. Terceira preposição, pour, para. Ce cadeau est pour toi. C'est pour lui. Ce travail est pour nous. Pour, para. A preposição a, com crase, tá? Eu sei que pode confundir um pouquinho, mas em francês sempre vai levar a crase nas frases, né? Nesse sentido, nesse contexto que eu tô trazendo, indicando a direção ali de algo feito de alguém ou de algo para outrem ou outra coisa, né? Por exemplo, je parle à toi. Pense à moi. Fais attention à lui. Je tiens à toi. Agora, para a gente encerrar, uma última preposição que, é claro, vai vir à tona quando a gente fala da preposição para, que é a preposição por. Se você já estudou outros idiomas, você já deve ter percebido que para e por, principalmente em inglês, né, elas têm uma zona cinzenta muito grande, ou seja, muitas das vezes a gente consegue usar as duas sem perder o sentido original do que está sendo dito. Em alguns casos, tem que tomar cuidado para falar diferente do que a gente fala em português, né? Algumas vezes a gente fala algo por, usando por no lugar de para, e em inglês, no caso, é o contrário, né? Tô falando de to e for, as preposições, caso você seja aluno de inglês também. E em francês a gente vai ter uma situação mais ou menos parecida. No caso aqui a gente tem, né, o pour, que pode ser usado
em zona cinzenta, né? Ou seja, fazendo às vezes de tanto par como por. Né? Por exemplo, je fais ça pour toi. Merci pour tout. Il travaille pour sa famille. Em alguns casos não, e é aí que entra uma quinta preposição, que é a preposição par. Por exemplo, par accident, par moi, par Victor Hugo, par Laporte. E aí, esse vídeo te ajudou? Se sim, curta, compartilhe com algum amigo que já estuda ou está estudando francês, ou pensa em começar a estudar, ou apenas gosta da língua mesmo, né? E a gente se vê aqui mesmo, nesse canal, no nosso próximo vídeo. À tout à l'heure. Tchau!